pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa e, como sempre, fazendo a correção da atividade. Nós tivemos uma questão pedindo que vocês classificassem os verbos destacados em transitivo ou intransitivo. Relembrando, os verbos transitivos são aqueles que não possuem sentido completo e, por isso mesmo, eles necessitam de um complemento. Já os verbos intransitivos são aqueles que possuem sentido completo e, portanto, não necessitam de complemento. Então, vamos lá. A frase da letra A diz assim: eu comprei um carro. O verbo é comprei. Então, você faz aquela pergunta. Se eu falo só assim, eu comprei, fica incompleto, não é? Então, sempre vai surgir aquela pergunta, o quê? Um carro. Nesse caso, nós temos um verbo transitivo. Comprar é um verbo transitivo porque ele pede um complemento, ok? Letra B. Gustavo trabalha muito. Se eu disser apenas assim, Gustavo trabalha, esse verbo trabalha precisa de complemento? Não. Então, aqui nós temos um verbo intransitivo. Na letra C. Ela quis agradar a mim. Aí, novamente, vem a pergunta para o verbo. Ela quis agradar. Quem agrada, agrada a alguém. Então, eu faço a pergunta, ela quis agradar a quem? A mim. Precisa de um complemento? Sim. Então, aqui nós temos um verbo transitivo. Letra D. Ela gosta de carros luxuosos. O verbo é gosta. Se eu digo ela gosta, vem a pergunta, de quê? De carros luxuosos. Então, o verbo gostar necessita de complemento, portanto, ele é um verbo transitivo. Letra E. Ele viajou ontem. Se eu disser assim, ele viajou, precisa de complemento? Vem alguma pergunta? Não. Então, o verbo viajar é um verbo intransitivo, porque ele possui sentido completo. Ok? Muito bem, então vamos seguir. Bom, o tema da nossa aula de hoje é verbos transitivos diretos e indiretos. Então, nós vimos que os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento e esses complementos nós chamamos de diretos ou indiretos. Vamos ver melhor o que são esses verbos? Vamos lá. Relembrando. Nós temos aqui, verbos transitivos são aqueles que não possuem sentido completo e, por isso, precisam de complemento. Olha aqui um exemplo. Os alunos gostaram da avaliação. Gostaram é o verbo. Por que ele é um verbo transitivo? Porque quando eu falo os alunos gostaram, eu preciso de um complemento, porque vai surgir uma pergunta. Gostaram de quê? Não é isso? Então, sempre que surge essa perguntinha, nós temos aí um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento, que é da avaliação. Então, aqui nós temos o complemento. Ok? Relembramos, então agora vamos ver que os verbos transitivos vão se classificar em verbos transitivos direto e verbo transitivo indireto. Vamos entender o que é cada um. O que é o verbo transitivo direto? Aqui é a sigla, ó, VTD, verbo transitivo direto. Vamos ver o conceito. Exige um complemento sem preposição, que nós chamamos de objeto direto. Olha o exemplo. A turma fez a prova. Fez é o verbo. Então, eu vou fazer uma pergunta. A turma fez o quê? A prova. Então, quando eu faço a pergunta o quê, significa que aqui eu não terei preposição depois do verbo. Quando isso acontece, o que vem depois do verbo, que é o seu complemento, nós chamamos de objeto direto, ok? Vamos ver agora, olha só. Vamos ver agora o verbo transitivo indireto, VTI. Olha só. Exige um complemento com preposição, que é o que nós chamamos de objeto indireto. Olha o exemplo. A turma gostou da prova. Quando eu digo a turma gostou, eu faço uma pergunta. De quê?
Da prova. Então, olha a diferença das perguntas aqui. Na primeira frase, eu fiz a pergunta o quê? Isso significa que não tem preposição depois do verbo, tá bom? Por isso ele é objeto direto. Quando eu digo a turma gostou, eu faço a pergunta de quê? De quê? Já tem uma preposição aqui. Então, de acordo com a pergunta, eu sei que o complemento deste verbo é chamado de objeto indireto. Compreenderam? Vamos exercitar para que a gente fixe melhor esse conteúdo. Olha só. Eu trouxe aqui uma frase. Ela diz assim: a reunião foi produtiva. Quem é o verbo? Foi. Esse verbo é o quê? Eu faço a pergunta para ele. A reunião foi produtiva. A reunião foi o quê? Produtiva. Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto. Por quê? Porque depois dele eu tenho alguma preposição? Não. A pergunta que eu faço é o quê? Ou seja, não tem preposição. Então, aqui o complemento produtivo nós chamamos de objeto direto, que é o que vem depois do verbo e vem sem preposição. Certo? Segunda frase. Os alunos precisaram de aulas extras. Os alunos precisaram. Verbo precisaram. Quando eu digo assim, os alunos precisaram, surge uma pergunta. Olha só. De quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu já estou utilizando na minha pergunta uma preposição diferente daqui, ó. Na primeira frase, eu não usei preposição. Eu usei um artigo. Olha a pergunta que eu faço. O quê? Já aqui, eu faço a pergunta de quê? De aulas extras. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, porque ele pede um complemento com preposição, que é o objeto indireto. Compreenderam? Então, sempre vocês vão observar esta perguntinha, ó. Se eu faço a pergunta o que para o verbo, significa que o que vem depois dele é o objeto direto. Mas se eu faço a perguntinha de que, significa que o que vem após é um objeto indireto. Beleza? Muito bem. Então, vamos continuar. Nós temos também o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Olha só, ele exige dois complementos, objeto direto e indireto. Vamos ver um exemplo? A professora entregou a prova para o aluno. A professora entregou o quê? O quê? A prova. Então, a prova, se eu fiz a pergunta o que, significa que o que vem depois é objeto direto. Mas eu também posso fazer uma outra pergunta para esse verbo, que é para quem? Ou a quem? A professora entregou o que? Para quem? A quem? Para o aluno. Então, nós temos o verbo entregar, que pede dois complementos, não é? Que é um objeto direto e um objeto indireto. Quem entrega, entrega alguma coisa para alguém. Então, nós temos um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Porque eu posso fazer essas duas perguntinhas aqui. O que significa que depois vem objeto direto, e para quem, ou então a quem, que significa que depois vem um objeto indireto, porque tem uma preposição. Compreenderam? Muito bem, então agora vamos para a nossa sugestão de atividade. Para casa, vocês vão responder uma atividade que eu enviei no grupo, tá certo? E logo em seguida, como sempre, vocês vão elaborar um pequeno comentário explicando tudo o que foi apresentado na videoaula de hoje. Tá certo? Qualquer dúvida, me procurem. Na semana que vem, nós continuaremos estudando esse assunto até a gente compreender bem direitinho, tá certo, meus amores? Um grande beijo, fiquem em casa, usem a máscara se precisar sair, fiquem bem, com Deus, estudando. Um grande beijo.